Meus amigos, inicialmente um bom dia para todos nós. Hoje a gente vai iniciar essa série de encontros que nós vamos ter a partir de agora com um assunto bastante interessante. No próximo dia 22 de outubro, estará completando no calendário do tempo 89 anos em que os ossos da Beata Maria de Araújo foram arrancados da sua sepultura e roubados pela igreja e, consequentemente, foi dado um sumiço aos restos mortais dessa mulher infeliz, né? Para que vocês tenham uma ideia, eu vou fazer um pequeno relato do que ocorreu com Maria de Araújo. A Beata Maria de Araújo, ela é aquele personagem que foi emblemático naquela questão do milagre do Juazeiro, que nós não vamos entrar em detalhe, eu não vou comentar nada a respeito desse milagre. No entanto, a Beata Maria de Araújo foi ela que fomentou, foi ela que iniciou, foi ela que deu motivos para que ocorresse as romarias do Juazeiro, que nesse caso, a primeira romaria que foi realizada ao Juazeiro do Norte foi por conta da Beata Maria de Araújo e ocorreu no dia 3 de julho de 1889, que foi justamente no ano onde ocorreram esse sucesso, né? Foi uma romaria que foi capitaneada, vamos assim dizer, pelo padre Monteiro. Ele veio do Crato e trouxe consigo 3.000 romeiros para o Juazeiro, que foram em função desse suposto milagre. Mas o tempo passou, ela foi perseguida pelo bispado, por Dom Joaquim, ela foi perseguida por Roma terrivelmente. Em 1894 veio um decreto de Roma assinado pelo cardeal Mônaco, que foi terrível. Foi como ele simplesmente remeteu todos os castigos, toda a miséria da Idade Média e colocou lá no Juazeiro do Norte. A Beata foi desterrada, ela foi expulsa da cidade, ela foi proibida de falar com seus amigos e, como é que se diz? A Beata sofreu na pele, como se diz no vulgo, o pão que o diabo amassou, né? Sofreu demais. E então, quando a Beata morreu, e isso por ocasião da Revolução do Juazeiro, em 1914, o padre Cícero deu um enterro a ela de uma pessoa abastada e mandou enterrar o seu corpo, os seus restos mortais, dentro da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Juazeiro. Então a Beata ficou enterrada lá na navezinha da capela e era objeto de veneração pelos romeiros, que quando chegavam no Juazeiro, eles se dirigiam à capela e faziam suas preces, suas orações, suas reverências e prestavam aquela homenagem à Beata Maria de Araújo, que eu considero isso uma coisa normal e normal demais. No entanto, isso estava incomodando a igreja, incomodando e muito, né? Porque a igreja já vivia com aquela perseguição cerrada e terrível ao padre Cícero Romão Batista. E também, por tabela, a igreja queria acabar com qualquer vestígio que ela chamava de fanatismo no que diz respeito à Beata. Então, na noite de 22 de outubro de 1930, o vigário do Juazeiro, o Monsenhor José Alves de Lima, ele reuniu alguns capangas, alguns pedreiros e levou, a troco de qualquer coisa, os pedreiros lá para dentro da igreja, destruiu o túmulo da Beata e imediatamente deu sumiço aos 286 ossos do esqueleto da Beata. Não sobrou nada. Foi uma coisa feita, além de ser um crime de vilipêndio, foi feita ao arrepio da lei, não foi pedido autorização judicial para nada, foi uma truculência e uma intolerância da igreja que não é comentada ainda hoje na cidade, isso é como se fosse um tabu. Então os ossos da Beata foram desaparecidos, o padre Cícero foi avisado na manhã do dia 22
A única coisa que ele fez foi registrar esse crime num cartório e ficou as coisas por isso mesmo. O vigário do Juazeiro, o Monsenhor José Alves de Lima, ele desenterrou e deu fim aos ossos da beata, não por iniciativa própria, que ele não tinha tupete para isso. Ele foi mandado pelo Vaticano. Mandado pelo Vaticano por quê? Porque nessas alturas o bispado estava vago com a morte de Dom Quintino, que ocorreu em dezembro de 1929. E esse fato da beata ocorreu no dia 22 de outubro de 1930, praticamente um ano depois, e o bispado estava vago. Então a ordem veio de Roma, que era uma ordem que nessas alturas já não era mais Roma, era o Vaticano, porque o Vaticano ele foi instituído de 1929 através de uma negociata do papado com o ditador Benito Mussolini. Isso foi feito em fevereiro de 1929 através do Tratado de Latrão. Bom, mas o que é interessante, a beata foi expulso, os restos mortais da beata foram expulsos da igreja através desse ato criminoso e de grande truculência que só é descrito, só é visto em filme de bandido, em filme de máfia. Mas o que é interessante a gente notar é que no futuro, em 1991, morreu um bandido mafioso na Itália chamado Enrico de Pedis. Então esse era um mafioso que ele teve uma participação grande nos crimes que ocorreram na esteira da falência do Banco Ambrosiano. Então esse homem ele morreu num tiroteio com seus iguais. Ele era um bandido e morreu assassinado por bandidos também. Mas o que é interessante, nesse aspecto interessante ou trágico, vale ressaltar, é que a companheira dele dirigiu-se a um membro da Cúria Romana, o cardeal Ugo Poletti, e pagou a quantia revertida, transformada em reais, de 147 milhões de reais ao cardeal Ugo Poletti. E então o bandido foi enterrado dentro de uma igreja católica. Foi enterrado dentro da Basílica de Santo Apolinário, em Roma, em 1991. Então o que eu quero levantar para vocês é o seguinte: a beata, que foi uma sofredora, que era uma negra, analfabeta, uma mulher do povo, ela não pôde ficar dentro de uma igreja católica, na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o bandido mafioso Enrico de Pedis, depois de um pagamento de 147 milhões de reais, a igreja recebeu esse dinheiro através do cardeal Ugo Poletti. Isso foi noticiado pelo jornal O Globo, e eu vou anexar um vídeo no final dessa minha declaração. Então esse bandido foi enterrado dentro da igreja. Vejam vocês que absurdos. Reflitam. Muito obrigado.